Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre traição, uma palavra pesada, né? Um assunto complicado e sério, duro, né, de se falar. E para falar sobre esse assunto, sobre traição, eu quero falar sobre a história daquele que é considerado talvez o maior traidor de toda a história da humanidade, Judas Iscariotes. Para isso, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 14 ao 16. Diz assim, o título diz assim, o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. É uma história muito conhecida, né? É a história de Judas. Geralmente quando uma pessoa trai outra pessoa, né? A pessoa fala, seu Judas, né? Referindo-se a essa história de Judas que traiu Jesus. E realmente muitas vezes nos portamos como Judas, como traidores, não só do nosso semelhante, mas acima de tudo de Deus, de Jesus. E eu vou esclarecer isso aqui um pouquinho. Judas, né, a Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas, entrou em Judas. E ele foi então buscar uma maneira de trair Jesus, porque ele era avarento, né, era um ladrão e estava pensando mais no dinheiro, no ganho. Então ele buscou ali uma oportunidade de lucrar. Então ele foi, né, conversar com os príncipes, os principais dos sacerdotes e negociar com eles. É interessante que ele fala assim, o que me quereis dar e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, eu pesquisei, era mais ou menos o que se pagava a um trabalhador comum por 4 dias de trabalho. Era o preço que se pagava por um escravo. Era muito, muito pouco. Daí para vocês verem a importância que eles davam para Jesus. A importância que aqueles principais os sacerdotes deram a Jesus. 30 moedas de prata, o equivalente ao preço de 4 dias de trabalho de um trabalhador comum. Era muito pouco, mas Jesus valia isso para eles. Então eles deram isso para Judas. E a Bíblia diz que desde então Judas buscava oportunidade para entregar Jesus. Eu vejo muitas pessoas falando, né, condenando Judas, criticando porque traiu Jesus, né, dessa forma, e ele era um dos 12, não podia ter traído Jesus. Mas eu quero trazer essa questão da traição para a nossa realidade de hoje, né, mais de 2000 anos depois dessa história. E nós, quantas vezes temos sido Judas? Quantas vezes temos entregado, negociado e traído Jesus? Por muito menos do que essas 30 moedas de prata. Por muito menos. Muitas pessoas têm negociado Jesus, traído Jesus por riquezas, por dinheiro, por fama, pelos prazeres deste mundo, por bebidas, por drogas, prazeres sexuais, enfim, todo tipo de pecado, de concupiscência da carne, todo tipo de iniquidade. Isso é muito menos do que as 30 moedas de prata. Então, isso é o que Jesus tem valido para muitas pessoas, né? Por aquilo que você negocia Jesus, que você troca Jesus, isso ele tem valido para você. Quero aqui trazer nessa palavra uma reflexão para nós, para os dias atuais, para analisarmos a nossa vida. Quantas vezes temos sido Judas, temos traído Jesus? Dizemos que somos cristãos, que amamos a Deus, que amamos Jesus, mas a nossa vida não condiz com isso. Isso é uma hipocrisia, uma falsidade, é uma mentira. Então temos traído Jesus. Condenamos Judas, mas agimos como um tal, talvez até pior do que ele. Temos hoje o conhecimento da palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos disciplina, e mesmo assim vivemos uma vida desregrada, fora dos planos de Deus. Às vezes estamos dentro de igrejas, parecendo santos, com aparência de santos, mas
vivendo uma vida de pecado. Dentro da igreja, né, levantamos as mãos, oramos e cantamos, parecendo que está tudo bem, que somos santos ali, mas quando botamos o pé fora da igreja, agimos como Judas. Às vezes, como diz aqui, que ele disse, que me quereis dar, que eu vou lhe entregarei. Quantas vezes temos feito isso? Viramos para o mundo, para as coisas do mundo e falamos, que vocês querem me dar? E eu entregarei Jesus. Aí vem um gole de cerveja, né? um gole de uma bebida alcoólica que nos embriaga, e a Bíblia fala que a embriaguez, a bebedice é pecado, é obra da carne, quem pratica não vai para o céu, né? O que vocês querem me dar e eu vou lhe entregarei? Aí vem os prazeres sexuais, né? Vem dinheiro, fama, coisas banais e nós entregamos Jesus. Fala no versículo 16 que desde então, quando ele pegou aquelas 30 moedas de prata, ele buscava oportunidade para o entregar. Quantas vezes talvez temos feito isso? Como eu disse, com aparência de que está tudo bem, dizendo que somos cristãos, mas buscando oportunidade para entregar Jesus. Planejando ter oportunidade de entregar Jesus. Amanhã eu vou isso assim, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso e aquilo. Nós planejamos o pecado, buscando oportunidade para entregar Jesus. Talvez estamos sendo piores do que Judas. Então eu queria trazer essa reflexão para a nossa vida, para os nossos dias, que possamos analisar e não agir como Judas, não entregar Jesus, não negociar Jesus, não trair Jesus, né, como às vezes temos feito. Jesus não é alguém que simplesmente pode ser negociado, que pode ser tratado de qualquer forma. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Devemos tratá-lo com reverência, com respeito, com temor. Ele é o Rei dos Reis. Ninguém se apresenta diante de um rei, né, no tempo, na era do tempo dos reis, ninguém se apresentava diante de um rei de qualquer forma. Geralmente se entrava de cabeça baixa, só se falava quando lhe era permitido. Tinha que até mesmo estar prostrado. E a Bíblia diz que para entrarmos na presença do Senhor, que sejam poucas as nossas palavras. Às vezes não podemos nem mesmo falar demais. Às vezes nós falamos muito, falamos, queremos reivindicar coisas de Deus, queremos até mesmo cobrar de Deus, e estamos agindo como Judas, como traidores. Então devemos repensar a nossa condição quando entrarmos na presença de Deus. Tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde Deus está é terra santa. Isso vem no sentido de muita reverência e temor. Aquele que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. E nós somos tão pequenos, irmãos, pecadores, tão baixos, tão sujos, dependemos da misericórdia de Deus sobre nossa vida. Não podemos viver uma vida de pecado como se estivesse tudo normal, pecar planejadamente, pecar deliberadamente. Isso é um erro grave que um dia vai trazer juízo sobre a nossa vida se assim vivermos. Que possamos refletir e não sermos Judas, né? Não entregar Jesus, principalmente por pequeninas coisas, porque isso é o que Jesus estará valendo para nós. Se você troca Jesus por bebida, isso é o que Jesus está valendo por você. Às vezes você diz que é um cristão, que teme a Deus, seja um católico, um evangélico, de qualquer outra religião. Muitas pessoas se professam cristãs, mas se entregam a vícios, a prostituições. Isso é entregar Jesus por coisas nojentas e banais. E condenamos Judas, mas às vezes somos piores do que ele. Que possamos assim refletir e que Deus traga, né, o temor dele aos nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia, para não sermos consumidos. E que possamos mudar a nossa conduta, né, parar de olhar as coisas como se estivesse tudo normal, né, tratar Deus de qualquer forma, tratar Jesus de qualquer forma. Devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele e tratá-lo com reverência, respeito, amor e temor. Ok? Fica aqui essa palavra de exortação, de incentivo para você que realmente deseja ser um cristão autêntico e verdadeiro. Não um cristão de qualquer forma. O cristianismo foi banalizado de uma certa forma, foi suavizado de uma certa forma. O cristianismo não é algo suave. O evangelho não é algo suave. É algo forte para aqueles que realmente querem
entrar pela porta estreita e pelo caminho que é apertado. Porque o caminho que conduz para a perdição é largo, a porta também é larga, e muitos estão entrando por este caminho largo. Então, o cristianismo nos chama para uma reflexão, para negar a nós mesmos, negar os nossos desejos e vontades e carregar a cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. Ok? Vamos refletir sobre isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.